Então, bom dia a todos, espero que todos estejam muito bem, né? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de teoria do melhoramento animal. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, né? Início do capítulo 3, a gente vai começar a falar sobre seleção, né? A gente dividiu esse capítulo em 3 aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre diferencial de seleção e de ganho genético, né? Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver ainda respostas correlacionadas, né? Seleção pelos períodos parciais. E aí, depois, na outra aula, a gente vai falar sobre seleção individual, seleção pela informação de famílias, por exemplo, seleção pela informação de irmãos, né? Seleção pela progênie, seleção pelo pedigree, que são os tipos de seleção que a gente tem, certinho? Espero que vocês gostem da aula, porque vai ser uma aula bem bacana. Então, quando a gente começa a falar sobre seleção propriamente dita, e é lógico que a gente já falou de seleção nesse curso, né? Nós falamos de seleção lá na, no capítulo 1, né? Quando a gente fala de seleção de características, aquelas características que são reguladas por um gene só, né? Características reguladas por poucos genes, né? Características qualitativas. Mas agora a gente volta a falar de seleção em características poligênicas, né? Características quantitativas, certo? E aí, quando a gente começa a falar desse tipo de seleção, é lógico que a seleção, o objetivo dela é sempre esse, né? Escolher indivíduos para serem os próximos reprodutores, né? E essa é a ideia da seleção, certo? Então, na verdade, desde quando o homem começou a fazer seleção na vida dele, selecionar os acasalamentos, a ideia era escolher quem serão os próximos reprodutores, né? Os pais da próxima geração. E isso basicamente define o que é seleção, né? E é lógico que o objetivo aqui, no caso de seleção dos animais domésticos, sempre está visando o lucro, né? É sempre esse o objetivo, tá certo? Mesmo quando você faça a seleção, por exemplo, que os animais sejam mais resistentes a determinada doença, né? Ou determinadas doenças em si, você está objetivando o lucro, é lógico, né? Você não quer mais gastar com aquele tipo de doença, ou são doenças que levam, né, a morte do animal, então você teria uma perda significativa. Então, sempre o objetivo que nós temos é lucro. E isso passa por aquelas características produtivas, né, que estão né, diretamente ligadas com a parte financeira do negócio, né? Então, por isso que a seleção, o objetivo do homem desde toda a vida foi lucro, né? Ele que sempre queria os animais mais produtivos, os melhores animais, né? E esse era o objetivo. Lá, né, vamos falar assim, né, nos primórdios, né, da seleção que o homem fazia, né? Ele simplesmente pegava aquele animal ali, né? Pegava, por exemplo, se fosse uma galinha, por exemplo, ele ia sempre pegar a galinha mais botadeira, vamos falar assim, aquela que punha mais ovos, né? Com galos cujas mães também eram, né, galinhas que botavam muitos ovos e cruzava esses indivíduos e pronto, né? Era algo simples. Mas hoje a gente tem várias maneiras de fazer esse tipo de seleção, né? Esse tipo de seleção, quando você pega só a informação no próprio animal ali, né? A gente chama de seleção individual, né? Você pega as medidas do próprio animal. Mas nem sempre as medidas estão disponíveis para esse próprio animal, né? Às vezes são características que só vão aparecer no futuro e você já quer selecionar cá no início, né? No início da vida do animal. Outras vezes são características de difícil mensuração, né? Você tem dificuldade, às vezes precisa já abater o animal. Às vezes você tem características que não se expressam naquele animal, por exemplo, que você está selecionando, né? Isso aí a gente tem várias características, por exemplo, leite da produção, né? Leite só expressa no sexo, né? Tamanho de leitegada só expressa em um dos sexos, né? Então, muitas vezes você tem esse tipo de situação e você precisa de fazer essa seleção. Então, tem várias maneiras de se fazer a seleção, né? No início, né? E a gente faz essa seleção, galera. Toda vida a gente fez essa seleção, né? Sem querer, você acaba selecionando.
Até quando você vai colocar um cachorro para, né, para acasalar, né, por exemplo, uma fêmea ou vice-versa, você escolhe um macho mais bonito, né, que tenha mais porte, se for um cão de guarda, se for um cão, né, para pet mais, né, no sentido pet, você quer um animal menorzinho, mais bonitinho, com cores que te agrada, né, ou com as cores que agradam mais as pessoas. Então, sempre a gente está selecionando. Esse ato de selecionar é algo inerente, a gente sempre fez isso, né? E muitas vezes a seleção ela é vista, né, ou às vezes ela nem é, de certa forma, é, lembrada quando a gente tem os animais mais produtivos. É muito comum vocês ouvirem dizer, por exemplo, que a gente aplica hormônio, por exemplo, né, nos bovinos para que eles produzam mais, que eles cresçam mais rápido, né? Já ouvi dizer falar que não, se aplica anabolizantes, né, nos animais, anabolizante em frangos, né? Outra hora fala que vamos aplicar hormônios, né, para o crescimento. E quando uma pessoa fala isso, é porque ela realmente desconhece os princípios básicos da genética e da seleção, né? Desconhece que os animais têm variabilidade, e que essa variabilidade faz com que no mesmo tempo, né, no mesmo ambiente onde eu tenho um indivíduo que nasce bem, né, bem menor do que os demais, por exemplo, com mais dificuldade, mais raquítico, eu tenho um outro indivíduo que nasce muito maior e com muito mais, né, capacidade, vamos falar assim, de abrigar carcaças maiores, quando o meu objetivo é carne, ou tem indivíduos que, né, têm a propriedade de colocar mais ovos, ou de manter, né, mais produção de leite, ou mais produção de lã, e aí vai, né? Então a seleção é possível de você fazê-la e ela te responde rapidamente, né? Professor, Pode falar. nos Estados Unidos, eles aplicam algum tipo de vitamina nos animais, né? Que aqui no Brasil não é permitido, Não é nossa permitido. legislação. Sim. O que que são essas vitaminas? Bom, eles aplicam muito vitaminas do complexo B12, do complexo B, né? São vitaminas que estão muito intimamente ligadas, as vitaminas do complexo B, em formação né, vamos falar assim, né, dos músculos, né? Eles precisam de algumas vitaminas para a sua formação, e aí as vitaminas do complexo B vai muito bem com isso. Então, normalmente é isso, para ajudar no crescimento, né, tamanho, aumento da massa muscular, principalmente vitaminas B12, B6, né? E são vitaminas que muitas vezes você tem dificuldade de obtê-las no ambiente, né? Então, por Ah, isso, entendi. tá? Agora, Uhum. existem, assim, aplicar vitaminas a gente não pode, mas a gente pode, por exemplo, fornecer vitaminas aos animais na alimentação, isso é permitido, né? Principalmente quando você verifica, por exemplo, deficiências, né, de vitaminas. Nós fizemos um experimento com codonas há muito tempo atrás e o objetivo não era, o objetivo era seleção de animais com maior tamanho de peso, né? E peso ao abate, no caso. E aí, o que que aconteceu? A gente começou a notar que as aves começaram a ter um problema recorrente, né? As aves, elas ficavam com a cabeça sempre prostrada para baixo, né? Era uma ave que tinha vida normal, ela comia, bebia, mas ela sempre ficava com o bico muito encostado próximo ao peito. E esse fato dela ficar sempre com o bico encostado próximo ao peito fazia com que ela, de certa forma, se cambaleasse e caísse, né? E aí a gente assustou muito, porque aparecemos de cara assim umas 4, 5 aves, né? Tudo bem que era muito pequena na população, a população aí de 1.000 animais, você ter 4, 5 aves, né? É menos que 2% aí, vamos falar assim, né? É muito menos, aliás, menos que 1%, né? Se você for pensar, né? E aí a gente pegou e levamos na época para
para veterinária, né? Nesse caso, nós tínhamos uma pesquisadora lá na Universidade Federal de Viçosa, uma professora, que ela tinha pesquisa em aves, em doença de aves. Pegamos essas aves e levamos para ela, né? E ela identificou falta de vitamina E, né? Falta de vitamina E. E aí a gente passou a adicionar vitamina E na água dos animais, e aí realmente o problema foi cessado na época. A gente depois passou a não ter mais esse problema. E é algo que pode acontecer, né? Então, isso aí você pode, tá? Em termos de medicamento, alguma coisa assim, você pode tranquilamente é, fornecer vitaminas para isso, né? Quando você necessitar. Agora, aplicação de vitaminas mesmo não pode, tá certo? Ah, Não é comum, tá certo? Mais alguma pergunta? não, só isso. É isso mesmo? Tranquilo? Bom, fiquem à vontade para perguntar sempre que quiser, tá? Bom, e aí, lógico, quando a gente está fazendo seleção, o nosso objetivo é sempre escolher animais com valor superior à média. Por que valor superior à média? A média é aquela média que abriga todos os indivíduos, né? Tanto os que estão abaixo dela quanto os que estão acima dela. Então, é um valor médio, né, de uma sequência. Se você pega indivíduos abaixo da média, você está selecionando para um menor tamanho de alguma coisa. Quando você pega indivíduos acima da média, você está selecionando para uma coisa com maior, né? Então, sempre a gente vai, né, o nosso objetivo é escolher animais com valor superior à média, tá? Quanto menos indivíduos, maior será a média selecionada, né? Isso aí, vocês precisam de entender né, o que quer dizer essa frase. Quanto menos indivíduos você seleciona, mais, mais rigoroso você está sendo, concorda? Digamos que você tenha lá, por exemplo, 100 animais, né? E você vai selecionar 50% deles, né? Você não está sendo tão rigoroso, concorda? Basta que esse indivíduo seja pouco acima de alguma coisa que ele já vai ser selecionado. Mas quando você tem 100 animais e você quer selecionar 10, aí para você selecionar 10, a coisa já começa a apertar, não é? Eu gosto muito de fazer alusão com a escola mesmo, né? Se eu chego numa sala de aula e peço para selecionar 50% dos indivíduos que têm a maior nota naquela disciplina, não é tão difícil, né, você selecionar 50 indivíduos. Mas quando você chega lá, né 50% dos indivíduos, né, numa sala de 40 alunos, você escolher 20 com as melhores notas. Mas se você chega lá e fala assim, não, eu quero numa sala de 40 alunos agora selecionar 25%, ou seja, 10 alunos, né? A coisa já começa a apertar. Não é tantos alunos que vão entrar nessa história, concorda? Se eu chego numa sala de 40 alunos e falo assim, olha, eu quero selecionar só 10%, só 4 alunos com as melhores notas. Aí a gente começa também a, né, só vai ser selecionados aqueles alunos que têm maior nota. Concorda? Mesmo, né? Aqueles que têm nota são os primeiros ali, vamos falar. Então, quanto menos indivíduos você vai selecionando, mais rigoroso você está sendo, né? Isso é muito interessante porque vocês começam a ter noção daquela história de quando você tem, por exemplo, um sumário de touros, por exemplo, né, seja ele para gado de leite ou gado de corte, e aqueles top, né? Top 25%, top 10%, top 1%. O que é isso? Né? Na verdade, você está olhando de quais são os melhores touros, em top, por exemplo, 100, né, 1%. Significa que cada 100 animais, aqueles indivíduos ali que estão dentro do top 1% ali, né, que seria um indivíduo, né? Lógico, num catálogo, num sumário de touro, a gente nunca tem só 100, né, touros, a gente tem 1.000 touros, até mais, né? Mas você está ali com os melhores ali, né? Sempre aqueles melhores ali, tá certo? Então, quanto menos indivíduo, maior a média selecionada. Eu gosto esse quadro, esse quadro nessa figura, ela é antiga para dar. Olha aí, 1979, no ano que eu nasci. Estou com 41 anos. Mas ele é uma figura, lógico que foi adaptado, mas ele é uma figura fantástica, porque ele mostra algumas coisas para a gente entender como é que funciona a seleção, né?
Se você pegar, por exemplo, o nível de desempenho de qualquer característica, né, que você esteja selecionando e relacionado ao tempo, quando você não faz seleção, esses indivíduos sempre vão manter ali aquela frequência dos genes, né? Frequência gênica, frequência alérgica na população, né? E se você não está fazendo nenhum tipo de seleção, ela vai manter e tende a se manter o resto da vida. Vocês lembram disso, né? Nós pensamos isso para uma característica lá no capítulo 1, mas isso acontece com as características poligênicas também, né? Se todos aqueles genes que estão ali em atividades não estão sofrendo seleção, eles sempre vão manter a frequência gênica da população, né? Eles não vão sair dessa frequência gênica. Lei de Arden-Weinberg, né? Aquela teoria lá de Arden-Weinberg, né? Então eles vão manter aqui, aí não vão sair disso aqui nunca, né? Mas quando você começa a lançar mão de algumas técnicas para poder aumentar a produtividade dos animais, você consegue, de certa forma, alterar essa frequência dos alelos, né? Quando você faz cruzamento, você já faz uma alteração da frequência. Porque o cruzamento, né, quando você faz um cruzamento ali, e tem diferença entre cruzamento e acasalamento, hein, galera? Tá? Vocês olhem o que é a diferença entre cruzamento e acasalamento, tá certo? Acasalamento é quando você dirige e seleciona esse se vai acasalar com esse. Não, acasalamento é quando a gente utiliza normalmente indivíduos da mesma raça, por exemplo, da mesma linhagem, ali é acasalamento. Tá? Cruzamento é quando você realmente cruza, né? Linhagens diferentes, quando você cruza raças diferentes, né? Espécies diferentes ou subespécies diferentes, né? Por exemplo, Bos taurus e Bos índicos, a gente sabe que são subespécies diferentes, né? Bos taurus taurus, Bos taurus índicos, você faz ali o cruzamento ali, você está fazendo o cruzamento com... Aí sim é um cruzamento, né? Você está subespécies diferentes. Quando você cruza duas linhagens, né? Linhagens de frango diferentes, de suínos, por exemplo, diferentes, você vai fazendo um cruzamento ali também, tá, né? Então, se está dentro da mesma linhagem, dentro da mesma raça, dentro da mesma espécie, você tem um acasalamento. Quando você muda, aí é cruzamento, tá bom? Sim. Bom, então, se você já lança a mão do cruzamento, olha o que o cruzamento já faz. Ele aumenta já o seu nível de desempenho, porque ele altera um pouco aquelas frequências gênicas. Mas se você faz o cruzamento e só mantém aqueles cruzamentos sempre, uma hora você vai entrar naquela, né, você vai entrar no equilíbrio e você não vai conseguir mais alterar essa frequência gênica e genotípica da população, né? Aqueles genes que você fez o cruzamento, eles vão aumentar, né? Porque você vai, de certa forma, você vai alterar a homozigose daqueles genes, né? Possivelmente você está criando mais heterozigose naqueles genes ali. Ele vai aumentar um pouco a produtividade, né, daquele plantel, mas ele também se estabiliza, né? O que não se estabiliza é a seleção. Se você está sempre fazendo seleção, você está sempre criando o quê? De certa forma, você está sempre criando alterações nas frequências gênicas e genotípicas, né? A seleção ela tem essa capacidade de sempre estar alterando essa frequência gênica e genotípica dos indivíduos, né? Dos genes dos indivíduos. Então, a seleção ela sempre vai ser muito mais efetiva para mudança no nível de desempenho dos indivíduos do que o próprio cruzamento, né? Mas por que o cruzamento às vezes ainda é interessante? Porque às vezes é o seguinte, você chegou, por exemplo, numa propriedade, você como zootecnista, precisa mostrar serviço logo, né? Precisa mostrar. O cruzamento é uma boa, vamos falar assim, artimanha, uma boa ferramenta, né? Vamos falar assim, uma boa ferramenta para você alterar às vezes a frequência, né, dos alelos ali daquela população, para que você tenha uma resposta mais rápida em termos de produtividade. Só que o que você precisa entender é o seguinte, se você ficar só nesse cruzamento também, você não vai resolver muito sua vida não, né? Mas se você chegou numa propriedade, precisa mostrar serviço, precisa mostrar, por exemplo, convencer ao produtor que você sabe o que você está fazendo.
faz um cruzamento, né? Muda alguma coisa ali, né? Faz o cruzamento de uma nova linhagem, faz o cruzamento, por exemplo, de uma nova raça, você vai ver que vai alterar a produtividade do plantel, mas aí que tá, você não pode ficar só no cruzamento. E aí você já começa a fazer, né, as técnicas de seleção, começa já a produzir seleção. Porque a seleção, galera, ela é demorada. E você pode notar que chega um momento aqui, ó, que cruzamento e seleção eles têm o mesmo desempenho. Aqui, ó, nesse ponto aqui, cruzamento e seleção estão tendo o mesmo desempenho, né? A seleção ela leva muito tempo para ela poder conseguir superar o cruzamento, mas depois que ela supera, a seleção é um caminho sem volta. Né? Quando você começa a fazer seleção de um plantel, você não vai voltar ao que era antes. Os indivíduos só vão melhorar ainda mais. Isso permanece na população. Né? Essa frequência gênica e genotípica que você ganha, né, na população, você não perde ela em mais. Então note que o cruzamento ele já começa lá no alto, diferente da seleção, que começa cá embaixo junto com a raça pura, né? Ela já começa lá no alto cruzamento. A resposta do cruzamento ela é muito rápida e a seleção ela fica um tempo até abaixo aí do cruzamento até que ela consiga atingir o ponto do cruzamento, mas aí depois ela passa, tá certo? Quando você faz seleção e cruzamento um ou outro, né, um ou outro, né, por exemplo, fez o cruzamento, depois faz uma seleção, depois, né, você até pode fazer com que esses indivíduos tenham respostas melhores ainda. Mas o mais interessante é quando o indivíduo utiliza as técnicas de cruzamento e seleção em conjunto. Né? Então, fazendo seleção em conjunto junto com o cruzamento, são os que dão maiores respostas. Né? E note que você já consegue partir de algo muito longe. Né? Então, mais ou menos é o que acontece quando você tem, por exemplo, né, raça pura, né? É o que a gente está tentando fazer ali no IF, por exemplo, né, no nosso plantel de vacas lá, né? Nós estamos fazendo exatamente isso aqui, é um cruzamento e seleção ao mesmo tempo, né? Nós estamos cruzando gir com holandês, estamos fazendo cruzamento e buscando animais que estavam sob seleção, né? E esse, assim, é talvez a melhor ferramenta que a gente tem para aumentar demais o nível de desempenho. Então, ó, para ajudar vocês foram contratados, não sabem o que fazer, proponha um cruzamento, você garante o seu cargo na empresa onde você vai trabalhar e depois você já vai entrando, né, com as ideias de seleção, de selecionando melhor os animais, te dá tempo para você começar a anotar, né, porque o melhorista, a vida dele é anotar, tá certo? É o índice zootécnico. Ele começa a fazer anotações dos índices zootécnicos, por quê? Porque precisa selecionar os animais, ele precisa saber quem é o melhor, quem é o pior. Né? Então não tem como você chegar na propriedade só no olho bater e falar, vou selecionar essa e aquela não. Eu preciso chegar baseado em alguma coisa, baseado em quê? Bom, a produtividade dos animais. Né? Então você começa a fazer essas seleções, né? Desculpa, essas anotações. A partir das anotações, a gente vai ver depois, né? A gente monta, vamos falar assim, né? Planilhas de pedigree para a gente poder saber quem é mãe de quem é pai de quem é irmão de quem, para a gente tentar achar o valor genético desses indivíduos melhor. Uma vez que você acha o valor genético desses indivíduos, aí sim você pode começar a fazer seleção. A história de achar valor genético dos indivíduos é algo que nós vamos ver lá para frente, calma, lá para o capítulo 5, tá? Por enquanto a gente só está aqui no capítulo 3 falando de seleção e a importância dela. Bom, então as bases da seleção, né, a maioria das características medidas em população, elas seguem a distribuição normal. E o que é essa distribuição normal? A gente viu essa distribuição normal lá na estatística, possivelmente na estatística básica, né? E depois na estatística experimental, eu falei muito com você sobre essa distribuição normal, que é aquela distribuição que ela parece a forma de um chapéu, né? A gente brinca que ela é a forma de um chapéu, aqui, ó, certo? Ou de uma montanha. Mas esse tipo de distribuição, ela é muito importante na estatística porque ela mostra o seguinte, que as características, quando você tenta, né, você tenta não, né, quando você, por exemplo, pega ao longo do tempo, né, e faz uma
uma abordagem, falar assim, gráfica dela, né, da sua produção, né, aliado ao longo do tempo, você vai ver que esses indivíduos, né, eles tendem a ter, né, aquele conjunto de dados, eles tendem a ter essa distribuição aqui, ó, onde esse ponto aqui seria o ponto que tem maior número de indivíduos, por exemplo, para determinada característica, né? Então, eu gosto muito de brincar aqui com os meus alunos com a característica altura, porque funciona muito bem. Então, se eu for fazer, por exemplo, um gráfico, né, relacionando altura ao longo do número de indivíduos que eu tenho. Então, aqui, ó, no eixo Y vai ser o número de indivíduos que eu tenho, no eixo X vai ser a altura. Então, vai funcionar assim, ó. Quanto mais próximo da direita, mais altos os indivíduos são. Quanto mais próximo da esquerda, mais baixos os indivíduos são, né? E aqui, ó, quanto mais baixo o meu gráfico, menos indivíduos eu tenho. Quanto mais alto é meu gráfico aqui, né, essa curva, mais indivíduos eu tenho, mais representantes daqueles indivíduos eu tenho. Então, quando a gente está brincando, por exemplo, com a altura, se eu chego numa turma, por exemplo, de alunos lá e falo assim, ó, uma turma de 40 alunos, galera, me falem aí suas alturas exatas aí, né? Pega a altura de cada um deles, né? Vai ter alguns indivíduos que vão estar aqui, vai ter outros indivíduos que vão estar ali, que são muito altos, mas a maioria dos indivíduos vão estar aqui, ó, nesse bolo aqui, ó, que é o quê? A altura mediana, né? Sei lá, 1,70 m e poucos, por exemplo, 1,72 m, 73. A maioria dos indivíduos vão estar aqui, ó. É lógico que nós temos uma certa diferença de altura quando você trata de, né, meninos e meninas, porque normalmente os meninos têm alturas maiores, né? Isso faz parte da fisiologia humana, né? Mas a maioria da população está aqui, né? Nesse ponto aqui, né? Esse ponto aqui a gente chama de ponto médio, é a média da população, né? Então, a média da população, você vai ver que a maioria dos indivíduos, então, ó, lembra que quanto mais alto aqui, mais indivíduos eu tenho, então a maioria dos indivíduos vão estar aqui, ó, mais próximo da média, né? A gente está brincando aqui, falando que a altura da população é de aproximadamente 1,70 m, 1,70 m, né? Os indivíduos que são de 1,60 m estão aqui, ó, concorda? Os indivíduos que são de 1,80 m estão por aqui, ó, né? Pode ser que você tenha um indivíduo que meça 1,50 m, ele vai estar aqui nessa pontinha aqui. Pode ser que você tenha um indivíduo que meça 1,90 m, ele vai estar aqui nessa pontinha. A grande sacada que vocês vão entender nesse negócio é o seguinte: vocês veem indivíduos de 1,50 m todos os dias? Não, né? Dificuldade. Às vezes na sala vai. Eu acho que eu nunca dei aula para um aluno do ensino superior que a menina me disse, por exemplo, um menino 1,50 m, né? Sempre 1,52 m, 53, 55. É difícil achar alguém com 1,50 m na altura, né? De altura. Assim como também você não acha todos os dias alguém de 1,90 m, é difícil. Você vai achar um camarada ali de 1,80 m, 1,81 m, 1,82 m, mas 1,90 m também começa a ficar difícil de achar. Então, note que os extremos não é tão simples de achar, né? Bom, uma outra coisa importante aqui é esse ponto, que a gente chama de ponto de truncamento, que é quando a gente deseja, por exemplo, fazer um tipo de seleção. Quando eu desejo fazer seleção, vamos imaginar que eu, né, esteja fazendo o seguinte, olha, eu quero selecionar apenas os indivíduos que estejam acima de 1 metro e, sei lá, 1,75 m, por exemplo, né? Então, ó, aqui a média está dos indivíduos de 1,70 m, eu só vou selecionar para jogar basquete indivíduos que tenham acima de 1,75 m naquela turma que eu estou lá, tá certo? Então, eu estou, né, lógico, brincadeira aqui, tá? Estou, né, não quero alunos que tenham abaixo de 1,75 m. Esse ponto aqui a gente chama de ponto de truncamento. Truncamento é quando você realmente fecha ali e fala assim, ó, a partir daqui o indivíduo é selecionado. Se ele chegar aqui e falar, medir, né, 1,74 m, ele não vai passar. Se ele medir 1,75 m, ele vai passar na seletiva, certo? Então, esse é o ponto de truncamento.
Essa área aqui, então, ó, essa área aqui representa a área dos indivíduos selecionados, né? Então, essa área toda rabiscadinha aqui é a área dos indivíduos selecionados. E se eu pegar todos esses indivíduos aqui, ó, de 1,75 m até o máximo que eu conseguir, e excluir os outros, né? Excluo os outros. Pego só os indivíduos de 1,75 m até o máximo que eu conseguir. E fazer uma média só para saber, uma nova média, de qual é a média agora dos indivíduos que foram selecionados, eu vou ter então esse valor aqui acima de 1,75 m, concorda? Porque se o mínimo for 1,75 m, eu selecionei, né, indivíduos a partir de 1,75 m, eu vou fazer uma nova seleção, desculpa, uma nova média, só que só considerando todos que têm 1,75 m para cima. Então, esse aqui será a média dos indivíduos selecionados. Esse camarada aqui, ó, esse Z, a gente chama de altura da ordenada no ponto de truncamento. O que é isso? Ordenada é o eixo Y, né? Abscissa é o eixo X, não é isso? Então, essa altura aqui da ordenada, ela me dá mais ou menos uma ideia de quantos indivíduos foram selecionados. Por quê? Lembra que essa, né, essa curva aqui normal, ela representa para mim a proporção de indivíduos que é selecionado. Desculpa, a proporção de indivíduos que estão aqui dessa característica, né? Então, aqui tem proporções baixinhas. À medida que eu vou chegando perto da média, significa que eu tenho vários indivíduos. Depois eu vou baixando de novo, dizendo que estou diminuindo o número de indivíduos. Essa altura aqui, ela me dá a ideia de mais ou menos quantos indivíduos foram selecionados, né? E o B seria a proporção dos indivíduos selecionados, né? Então, o B seria a proporção dos indivíduos selecionados. O Z é que ele me dá é a altura das ordenadas, né, dos indivíduos selecionados. O B foi a proporção em relação ao total de indivíduos que foram selecionados. Bom, isso tudo eu expliquei, galera, para eu conseguir explicar para vocês esse próximo passo, que é o que é um diferencial de seleção. O que seria um diferencial de seleção? Seria a diferença entre a média dos animais que foram selecionados e a média da população. Fazendo a alusão nossa lá da altura, seria, né, o diferencial de seleção seria a média dos indivíduos que foram selecionados para jogar basquete, né? Ou seja, a partir de 1,75 m eu somo todos eles e pego a média daqueles indivíduos, aquela nova média, menos a média da população original, que a gente falou que era de 1,70 m, né? Esse valor a gente chama de diferencial de seleção, né? O diferencial de seleção depende sempre da proporção de animais que foram selecionados, né? E lógico, ele depende também, né, da variabilidade daquela característica na população. Então, o diferencial de seleção, galera, pessoal, ele sempre vai depender desse B, que é dessa proporção de indivíduos que são selecionados, né? Então, o diferencial de seleção nada mais é que esse ΔS menos o ΔP. Ele vai dar um valor positivo, porque você espera que o ΔS seja maior, não é? Você está selecionando os maiores, né? Mas ele pode dar negativo? Sim, ele pode dar negativo. Para aquelas características, quanto menor, melhor. Vou dar um exemplo. Espessura de toucinho em suínos é um tipo de característica que quanto menor, melhor, não é? Porque a gente já viu que é uma característica que você consegue medir indiretamente a proporção de carne na carcaça, né? Carcaças que têm menor espessura de toucinho normalmente tem mais, né, proporção de carne na carcaça. Então, ela é uma medida, né, uma característica correlacionada, correlaciona-se com né, o rendimento de carne na carcaça, e quanto menor, melhor, não é isso? Então, é um tipo de característica que eu quero que diminua, né? E lógico que quando você, então, aí o nosso gráfico aqui, tudo isso que a gente está vendo aqui para maior, que seria a altura, se fosse para altura né, espessura de toucinho, tudo estaria do lado de cá. E quanto menor, melhor. E aí, quando eu fizesse o ΔS menos o ΔP, que é da população, né, o ΔS, que é a média dos indivíduos selecionados, menos a média da população, vai dar negativo.
né? Uma vez que a média dos indivíduos selecionados vão ser bem menores, certinho? Bom, esse diferencial de seleção, ele também pode ser padronizado, né? Quando você quer, por exemplo, comparar populações diferentes, você precisa padronizar isso, né? E ele pode ser padronizado de que forma? Bom, o diferencial de seleção que a gente já viu lá, que é, né, a média dos indivíduos selecionados menos a média da população, e eu usei aqui o X aqui como média da população, poderia ter usado o M, que normalmente a gente usa M, mas eu usei as mesmas denominações, as mesmas letras usadas lá no livro do professor Paulo Sávio, que é o livro que é nosso básico aqui, né? Bom, esse diferencial de seleção, né? Desculpa, esse diferencial de seleção não. Essa média dos indivíduos selecionados, né, que a gente calcula aqui menos a média da população, essa média dos indivíduos selecionados, ela pode ser padronizada. De que forma? Eu posso pegar a média dos indivíduos selecionados falando que ela vai ser a média da população mais esse I sigma P. O que significa esse I sigma P? O I é a intensidade de seleção. O sigma P é o desvio padrão daquela característica, certo? Desvio padrão. Desvio padrão você já sabe, né? É a raiz quadrada da variância, né? Então, toda característica ela vai ter um desvio padrão, né? Se ela tem variabilidade, ela tem um desvio padrão. E essa intensidade de seleção aqui, ela é padronizada, né? Alguém já fez essas funções de densidade e probabilidade para a gente aqui e já padronizou todos esses valores. Olha que interessante. Então, olha, aqui o T é o mesmo que está lá, é o ponto de truncamento, né? O B é a proporção de indivíduos selecionados, certo? O A, então, seria a proporção de indivíduos não selecionados, ou seja, os eliminados. O Z é a altura da ordenada no ponto de truncamento e o I é a intensidade de seleção. Alguém já foi lá e pegou tudo isso aqui, ó, e fez uma função de densidade e probabilidade, fez a integral desse negócio aqui e já calculou quanto seria cada um desses valores à medida que você tem maiores proporções ou menores proporções de indivíduos selecionados. Para quê? Com o objetivo de padronizar. Então, olha só para você ver, ó. Se você quer selecionar 50% da sua população, que é 0,5 aqui, ó, né? 0,5, 50%, né? A intensidade de seleção que você tem que usar é de 0,80. Isso permite você usar em populações diferentes, né? Não importa qualquer população, qual a população. Se você quer selecionar 50% dos indivíduos, use o I igual a 0,80. Então, pega esse I, que é 0,80, multiplica pelo desvio padrão da característica. Esse desvio padrão da característica é muito fácil de obter. Você pega os indivíduos lá que você quer selecionar, você pega todos eles que você quer selecionar, né? Coleta as medidas que você quer selecionar, se é produção de leite, se é peso, por exemplo, corporal, e faça lá, calcula lá a variância, o desvio padrão dessa característica, né? É muito simples, tá certo? E aí, se você quer, por exemplo, selecionar 10% dos indivíduos, 10% nós não temos, olha aqui, ó. Nós temos 0,1056, que seria 10,56% dos indivíduos, ou 0,9 ou 0,968, que seria selecionar 9,68% dos indivíduos. Você pode usar qualquer um deles ou fazer uma interpolação aqui, né? Mas pode usar 10,56%, né? Não tem problema algum. 0,1056 é 10,56% dos indivíduos selecionados. Você tem que usar um I de 1,73, tá vendo? Ah, não, professor, eu quero selecionar só 2% da minha população. Pronto, você vai ter aqui aproximadamente 0,0227, né? Você utiliza aí 2,27%, você tem que usar um I de 2,38. Então, esse I aqui, ele padroniza quando você tem populações diferentes, né? Se você não quiser usar o I, você vai ter que usar o diferencial de seleção, que é média dos indivíduos selecionados menos média da população. Certinho? Ganho genético.
partir do momento que você entenda o diferencial de seleção, você pode entender o ganho genético. O ganho genético esperado, ele vai ser dado pela herdabilidade da característica vezes o diferencial de seleção, né? E ele é uma resposta à seleção, ele é uma medida que vai te mostrar o quanto você vai ganhar naquela característica se você fizer a seleção baseada na herdabilidade e no diferencial de seleção dela, né? Essa fórmula ela é conhecida como equação fundamental do melhoramento genético, né? Que é dada pelo meio, né, do meio da seleção, tá certo? Então, você pode ter, né, esse ganho genético usando a herdabilidade diferencial de seleção. E se você não usou o diferencial de seleção, né, com essa fórmula aqui, você usou o diferencial de seleção padronizado, que é esse, aí você tem que usar o ganho genético igual ao I, que é a intensidade de seleção, a herdabilidade e a desvio padrão da característica, tá certo? Então, basta você usar a herdabilidade, está aqui nas duas, e o diferencial de seleção ele vai ser dado por I sigma P, tá certo? Então, você consegue aqui obter isso aqui, tá bom? A gente vai dar um exemplo de estudo aí, calma aí. E por fim, você pode também calcular o intervalo de geração. O que é o intervalo de geração? Ele mede o progresso genético, né, ao longo do tempo, com unidade de tempo, né, de que uma característica está ganhando ao longo dessa, né, à medida que você vai fazendo seleção. Então, o quanto você está ganhando ao longo do tempo. Isso é muito importante, tá certo? Por quê? Porque é o seguinte, principalmente em bovinos. Bovinos, quando você tem, né, o ganho, quando você observa lá o ganho genético de bovinos, né, você pode até ter um ganho genético muito grande, mas o intervalo de geração ele costuma ser muito comprido, né? E aí você leva muito tempo. Por isso que bovinos, por exemplo, se você ter um ganho genético efetivo, você precisa de 25, 30 anos de seleção. Não é obstante que quando você vai ver propagandas, né, de venda, por exemplo, de sêmen ou venda de tourinhos, venda de vacas, o pessoal fala 30 anos de seleção, são mais de 25 anos. Você nunca vê alguém falar assim, são 10 anos de seleção. Justamente por quê? Porque o ganho, esse intervalo de geração, ele atrapalha muito em casos de bovinos, né? Tem muito tempo para você poder ganhar alguma coisa lá, né? Ao passo que em suínos e aves isso é muito rápido, né? Suínos, por exemplo, você consegue fazer 2,5 gerações ao ano. Aves, a menos a mesma coisa. Então, você consegue muito mais. Os indivíduos têm um intervalo de geração muito menor, né? Então, você tem um progresso genético muito maior em aves e suínos do que em bovinos, né? Então, por isso que a gente fala que o melhoramento genético é caro. Quando você está trabalhando com bovinos, é mais caro ainda, né? Porque demora muito a ter essas respostas. E aí basta você obter, então, né, esse intervalo de geração a partir da herdabilidade vezes o diferencial de seleção e dividir isso tudo pelo tempo que você levou, né? No meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com esses intervalos de geração aqui, para saber, né? A gente tinha o ganho genético da produção de ovos das codornas e a gente queria saber qual era, então, o intervalo de geração, né? Se valia a pena realmente fazer seleção. Por mais que os ganhos eram bem pequenos, quando a gente botava o intervalo de geração, a gente via que funcionava muito bem, né? Porque o intervalo de geração da ave era muito pequenininho, o ganho era pequenininho, mas como a ave tinha intervalo de gerações curtos, o ganho, o progresso genético era muito interessante, muito para frente, né? Então, só para a gente exemplificar tudo que a gente falou aqui, olha esse aqui, se liga nesse exercício aqui que você vai entender bem tudo que eu falei. Olha só. Imagina uma população de suínos onde eu tenho 800 gramas de ganho de peso, dos 30 aos 90 quilos, né, de peso vivo. Então, o animal sai dos 30 quilos, né, e vai até os 90 quilos, ele tem uma média de ganho de peso aí de 800 gramas, né, por dia, né, lógico, né. Esse ganho aí, essa média aí diária, né. O que a gente está falando aqui, de 30 aos 90 quilos, né, o indivíduo saindo, compreende ali a terminação 1 e terminação 2, né?
Espera-se que o indivíduo saia da creche ali, né, por volta desses 30 quilos mais ou menos, ele fica na creche ali até por volta de ele atingir mais ou menos isso aí, e aí ele vai para terminação 1, terminação 2. Então, 30 aos 90 quilos seria terminação e terminação 2, né? E a herdabilidade dessa característica, ou seja, a herdabilidade do ganho de peso, né? Nessa época de 30 aos 90 é de aproximadamente 0,30. Herdabilidade média, né? Vamos imaginar que a gente selecionou para as próximas gerações, né? Machos que têm ganhos médios lá de 1.000 gramas, né? E fêmeas que tenham ganhos médios de 950 gramas. Esses serão os pais das próximas gerações, né? Então, olha só, na próxima geração, a média da população é de 800 gramas, mas eu só selecionei os indivíduos que tinham média ali, né? A minha seleção, eu selecionei os indivíduos cuja nova média foi de 1.000 gramas, né? E as fêmeas que tinham 950 gramas de média. Aí eu quero que vocês calculem o ganho genético esperado, né? Só para os machos, só para as fêmeas e total, para essa nova população, né? E a média esperada para a próxima geração. Vamos ver. Olha só que interessante. Bom, então vamos só anotar o que a gente tem aqui, ó. A média da população é de 800 gramas. A média dos indivíduos selecionados nos machos foram de 1.000. E a média dos indivíduos selecionados nas fêmeas foi de 950 gramas. A herdabilidade da característica é 0,30, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o diferencial de seleção, né? Como ele quer um diferencial de seleção para macho, fêmea e total, primeiro eu vou fazer o diferencial de seleção de macho. Ou seja, para eu obter o diferencial de seleção para macho, basta eu pegar a média dos machos selecionados, que era 1.000 gramas, né? Menos a média da população, que era 800. Então, eu vou ter que a média de indivíduos selecionados para macho é 200, desculpa, o diferencial de seleção é de 200 gramas, né? Ou seja, são 200 gramas aí de diferença. Note que se eu quisesse da população inteira, basta somar 1.000 com 950 aqui, eu vou ter 1.950 dividido por 2, eu vou ter a média da população toda, né? Dos indivíduos selecionados da população toda. Diferencial de seleção das fêmeas. Como é que funciona? Ora, a mesma forma. Eu vou pegar lá 950 gramas das fêmeas que foram selecionadas, menos 800 gramas, né, da população, pronto. O diferencial de seleção de fêmeas de 150 gramas, né? E o diferencial de seleção da população? Eu posso, né, pegar o diferencial de seleção dos dois aqui, né? Olha, eu achei que aqui a diferencial de seleção de macho foi 200, diferencial de seleção das fêmeas foi 150 gramas. Eu peço pegar os dois, ó, 200 dividido por 2, mais 150 dividido por 2, dá 175 gramas. Pronto, então tem aqui que o diferencial de seleção é de 175 gramas, né? Se eu estou calculando o diferencial da seleção da população inteira. Eu posso fazer assim, eu posso fazer o que eu falei agora. Eu posso pegar lá 1.000, né, mais 950, divido por 2, dá 975, e faço 975 menos 800, pronto, 175 gramas, dá na mesma, né? Matematicamente dá na mesma coisa, tá certo? Pronto, eu tenho aqui que o diferencial de seleção da população é 175 gramas. Então, ó, essa parte de calcular diferencial de seleção, a gente já descobriu. Mas não é isso que ele quer saber o ganho genético. Ora, mas a partir do momento que eu tenho o diferencial de seleção, para eu calcular o ganho genético, o que eu faço? Porque o diferencial de seleção vezes a herdabilidade me dá o ganho, não é? Se eu quiser saber o diferencial de seleção de macho, olha lá, eu vou pegar a herdabilidade, que é 0,30, vezes 200 gramas, que foi o diferencial de seleção de macho. Pronto, eu vou ter que o ganho genético nos machos vai ser de 60 gramas, né? Quer dizer que esses machos vão ter 60 gramas a mais, né? E as fêmeas? As fêmeas vai ser a mesma história, 0,3 vezes 150, as fêmeas vão ter 45 gramas a mais, né? Então, na próxima população, os machos vão ter 60 gramas a mais de ganho de peso diário e as fêmeas vão ter 45 gramas a mais de ganho de peso diário, né? Tá bom. E o ganho genético esperado total, né, para toda a população? Aí eu vou pegar da população inteira, né, que é 0,3 vezes 175. E, então vai dar que
a população inteira vai dar uma média de 52,5 gramas total, certinho? Bom, então, para calcular o ganho genético esperado para machos, nós fizemos, que foi de, né, para machos foi de 60 gramas, para fêmeas, que foi de 45 gramas, e para a população inteira foi de 52 gramas, 52 gramas e meio, né? Ótimo. Então, a nova população, quanto que ela vai ter de média agora? Ora, a minha nova população vai ter o que ela tinha antes, que era de 800 gramas, mais o que ela ganhou. Só que é lógico que aqui eu só posso somar o total, porque essa média aqui, ó, que ela me passa, é de machos e fêmeas em conjunto, né? A média lá, numa população de suínos com média de 800 gramas de ganho de peso. Ele selecionou machos de 1.000 gramas, selecionou fêmeas de 950. Mas fêmeas e machos somados aqui, né? Antes da seleção, antes de selecionar os indivíduos de 1.000 gramas e de 950 gramas das fêmeas, elas tinham 800 gramas. Então, se eu pegar esses 800 gramas e somar com 52,5 gramas, que foi o que a população ganhou, a minha população agora não vai mais ganhar 800 gramas, vai ganhar 852,5 gramas por dia. Nossa, professor, 52 gramas e meia por dia que vai ganhar é pouco, não é não? Ora, será que vale a pena então fazer esse tipo de seleção? Vamos ver. Vamos só fazer uma conta rápida aqui, ó. Um animal que ganha de 90 quilos, aliás, de 30 quilos até 90 quilos, ou seja, um animal que ganha 60 quilos, né? Ele precisa de ganhar 60 quilos aqui, ó, né? Considerando que o peso de abate vai ser 90 quilos. Então, o animal que sai dos 30 quilos até os 90 quilos, ele precisa de ganhar 60 quilos aí, né? Se ele pegar 60 quilos e dividir isso por 800 gramas por dia que ele ganha, ou seja, 0,8, que é em média, né? Eu converti aqui de 800 gramas para 0,8 para ficar quilo por quilo, né? Então, o animal que precisa de ganhar 60 quilos e ganha 0,8 quilos por dia, ele leva 75 dias para ele conseguir atingir esses 60 em média. É lógico que em média. Agora, nossa proposta é que com essa seleção, para ganhar os mesmos 60 quilos, o indivíduo agora, ele vai ter, né, não vai mais ser 800 gramas, vai ser 852,5 gramas, que convertendo em quilos dá esse valor aqui, ó. Se eu dividir 60 quilos por esse valor aqui, dá aproximadamente 70 dias. Você abaixou 5 dias aí, né? 5 dias para que o indivíduo atinja o ponto de abate. 5 dias é muita coisa, não é? Imagina que você vai conseguir abater os animais 5 dias a menos. É 5 dias a menos de ração, 5 dias a menos de mão de obra, 5 dias a menos de luz, né, de energia elétrica para os animais. Então, é muita grana que a gente está falando aqui, tá certo? Então, fazer seleção, é lógico que isso aqui é um exemplo, não é um exemplo no dia a dia, você não vai ganhar assim, né? Acredite, você não vai conseguir ganhar 50 gramas assim todas as vezes, mas à medida que os indivíduos vão aumentando os pesos também, eles vão atingindo os limites biológicos das características, você quase não consegue ganhar esse tanto. Mas aqui dá um exemplo muito interessante de como a seleção vale a pena. Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês era isso hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima aula, ok?